Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar com você um pouco sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem muitas curiosidades. Hoje falarei de algumas curiosidades e depois daremos sequências a primeiros versículos do capítulo 1. E é interessante algumas curiosidades que eu anotei depois, é sobre os filhos de Sem, os três primeiros filhos de Sem. Sem tinha 98 anos de idade quando ele entrou na arca. E 2 anos depois que ele saiu da arca, ele teve um dos filhos chamado Arfaxade. Mas o primeiro filho de Sem, de acordo com a lista que temos em Gênesis capítulo 10, versículo 22, temos Elão e temos Assur, depois Arfaxade. Arfaxade nasceu 2 anos depois que o pai saiu da arca. Agora a questão é, quando é que Assur e Elão nasceram? Ou nasceram durante o dilúvio, ou nasceram depois do dilúvio, porque eles permaneceram 1 ano e alguns meses, mais ou menos 400 dias e mais semanas. Provavelmente os dois nasceram depois do dilúvio, ou durante o dilúvio, e depois Arfaxade nasceu certamente 2 anos depois do dilúvio. Por que eu estou trazendo essa curiosidade? Porque no espaço de 3 anos, para nascer 3 pessoas, é muito curioso. Muitas vezes nós não temos falado sobre Elão e Assur. Elão é parte de Pérsia e Assur, a Síria, na história da Bíblia. E Arfaxade foi ele o pai de Eber e mais tarde Naor. Naor gerou Terá e Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Já sabemos mais ou menos um pouco sobre a vida de Abraão. Demorou para ter filhos. Naor teve pelo menos 2 filhos, porque casou-se com uma das filhas de Arã, que é Milca, e geraram Betuel. E Betuel gerou Labão e Rebeca. Mais tarde, Rebeca casou-se com Isaac. Isaac, filho de Abraão. Mas é interessante essa história de Elão, Assur e Arfaxade. Há 2 hipóteses do nascimento dos 2 primeiros. Ou eles nasceram gêmeos, ou um nasceu logo na entrada do dilúvio, no começo do dilúvio. Até terminar o dilúvio, a mãe já estava grávida do segundo. Depois, quando saíram do dilúvio, nasceu Assur. E 2 anos depois de saírem do dilúvio, nasceu Arfaxade. É só analisar no capítulo 10 e capítulo 11 de Gênesis para ver essas curiosidades sobre Arfaxade, Assur e Elão. Também quero falar sobre a origem dos filisteus. Eu já vi muitos comentários no YouTube, muitas pessoas comentando nas redes sociais, de que os filisteus são descendentes de Abraão. Quando Abraão estava demorando para ter filho, aí a esposa Sara pegou Agar e entregou para Abraão ter filho com Agar. O filho que nasceu entre Abraão e Agar chamava-se Ismael. Ismael não foi pai dos filisteus. Ismael jamais gerou filisteus. Filisteus são filhos de Cã, são descendentes de Cã. Cã, filho de Noé, segundo filho, de acordo com a lista, porque temos na lista Sem, Cã e Jafé. Cã gerou Misraim, gerou Cuxi, provavelmente Cuxi, Etiópia ou Líbia, e Misraim, Egito. Depois gerou Puti e mais tarde gerou Canaã. Canaã, ele foi pai de Sidom, e também foi pai de muitos filhos que nasceram mais tarde, que eu sempre gosto de dizer que os nomes deles terminam com eus, os amoreus, os girgazeus, os jebuseus, e por aí a lista segue. Então, Canaã
ele teve esses descendentes da parte dele. Só que Misraim, o filho de Cã, foi ele quem gerou Casluim, e Casluim foi pai dos Caftorins e Filisteus. Desse Casluim nasceram ou vieram os filisteus, que mais tarde deram muito trabalho para os israelitas na história da Bíblia. Então, filisteus não são descendentes de Sem, mas são descendentes de Cã. Cã gerou Misraim e Misraim foi pai de filisteus. Ou seja, se a gente for analisar a Bíblia, nos dias de hoje, diríamos assim, Cã foi pai de Egito e Egito foi pai dos filisteus. Olhando para a realidade daquela época, a gente percebe que o ser humano vivia até 900 anos. Era muito conhecimento que eles adquiriam ao longo da trajetória deles. Hoje, por exemplo, um homem ou uma mulher com 70 anos de idade pode ter mais de 5 formações, dependendo como levou a própria vida. Pode ter até 5 diplomas de mestrado, doutorado e por aí vai. Agora, imagina uma pessoa que vive 900 anos, ou que viveu 900 anos. Quantos diplomas de universidade essas pessoas poderiam adquirir ao longo da carreira? Então, é interessante. Mesmo que a pessoa não quisesse aprender nada, só a experiência de vida daria muita informação para ele. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, só para terem noção o quanto essa turma aprendeu muito naquela época. Por exemplo, existe no mínimo um mínimo de 2 e um máximo de 5 eclipses solares para cada ano do calendário. Essa informação é informação científica. Isso significa que uma pessoa que viveu, no caso de Adão, você tem Metusalém e muitos outros que viveram até 900 anos, Noé também viveu 950 anos, Matusalém viveu 969 anos. Mas pelo menos qualquer um que chegasse 900 anos naquela época, teria tido a oportunidade no mínimo de ver os seguintes: 2.000 eclipses solares, dos quais cerca de 500 teriam sido eclipses totais, sendo os demais eclipses parciais, anulares ou híbridos. Isso é muito interessante. Quando a gente analisa essa questão da idade, o aprendizado de cada dia, chegaremos numa conclusão de que esses homens eram muito inteligentes. Eles aprenderam muito com a experiência de observação. A última coisa que eu gostaria de compartilhar sobre curiosidade no livro de Gênesis é a marca de Deus na criação. Alguém pode perguntar, mas quem criou o universo? Geralmente todo artista gosta de deixar a marca naquilo que ele desenhou, ou na obra de arte que ele fez. E Deus também deixou a marca dele naquilo que ele criou. Quase todas as religiões do mundo falam que um Deus criou o universo, mas o Deus da Bíblia deixou a marca dele na criação. Porque na Bíblia nós entendemos Deus como um e entendemos Deus como 3. Deus é singular e Deus é plural. Eu falei sobre isso na primeira curiosidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali, a palavra Elohim, significa plural da majestade. Representa Deus na sua forma plural. Mas nunca temos 3 deuses. Temos 3 pessoas com características diferentes, temos 3 pessoas distintas, mas nunca temos 3 deuses. Temos apenas um Deus. É esse Deus que se manifesta em 3 e é um, ou 3 em 1, é esse Deus também que deixou a marca dele na criação. Eu vou ler algumas curiosidades sobre a marca que ele deixou na criação. Primeiro, nós temos a questão do tempo. O tempo existe no passado, presente e futuro. Passado é tempo, futuro é tempo e o presente também é tempo. Temos a questão do espaço, porque o primeiro versículo nos mostra que Deus criou 3 coisas. Ele criou o tempo, criou o espaço
e criou a matéria. No princípio, o tempo, criou Deus os céus, o espaço e a terra, a matéria. O tempo existe em três, passado, presente e futuro. O espaço também existe em três, altura, largura e profundidade. E a matéria também existe em três, sólido, líquido e gasoso. Essas são as marcas de Deus naquilo que Ele criou. Pai, Filho e Espírito Santo, temos três, mas temos apenas um Deus. E também Ele deixou o digital dele na própria criação. Um outro exemplo é o exemplo da questão de átomos. Eu vou ler aqui algumas coisas. Por exemplo, átomos existem na seguinte forma. Tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons. 3 é 1. As formas da vida se baseiam em informação genética. Essa informação genética aparece codificada no DNA através da sequência de pequenas letras químicas. A primeira letra A, que quer dizer adenina, T, timina e C, citrosina. Essas sequências são divididas naturalmente em códons. Cada códon possui 3 letras. 3 é 1 novamente. E por último, podemos ver que Deus criou tudo isso para mostrar que Ele é o Criador do universo. Tem vários outros exemplos. Por exemplo, para você construir uma cadeira, basta 3 pés, fica estável. Tripé, já tem estabilidade. E muitos outros exemplos. Só citei esses exemplos porque tem vários outros exemplos para justificar que o Deus da Bíblia é o Deus da criação. É o Deus que criou o universo. O universo não existiria sem Ele. O que as religiões vêm falando por aí não tem como sustentar que os ídolos dele são responsáveis pela criação do universo. Mas, pela Bíblia, acreditamos que Deus que criou o universo é o mesmo Deus que se revelou através da Bíblia. Vendo algumas coisas sobre a introdução de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, temos como introdução de que a criação do universo descrito no livro de Gênesis é uma das maiores lições sobre a pessoa de Deus. Deus quer um relacionamento com a humanidade. Ele criou tudo mostrando a face dele por meio das coisas criadas. Mas o ser humano, depois do pecado, Deus resolveu enviar Jesus Cristo ao mundo para que através de Jesus, nós que somos pecadores, alcancemos a graça de Deus, a salvação e nos tornemos automaticamente justiça de Deus por meio do Espírito Santo que atua em nossas vidas. É este mesmo Criador do mundo que decidiu se revelar para salvar a humanidade. Deu de si mesmo para que através da morte de Cristo na cruz, todos nós tenhamos a salvação. A ordem da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Neste versículo vimos o destaque de 3 elementos básicos. Vimos o destaque do tempo, que acabei de falar daqui, agora há pouco. Também falamos sobre o espaço e a matéria. Toda a natureza depende desses 3 elementos. E é interessante que Deus criou esses 3 elementos para que o homem tenha um ambiente para a sua sobrevivência. O ser humano não tem como sobreviver fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. Nós estamos vivendo nesta terra, que é matéria, precisamos do espaço e precisamos do tempo. E para que o tempo seja efetuado, aí acontece o movimento. A Terra gira em torno do Sol mais ou menos 1 ano e algumas horas. Em 4 anos completa 365 dias e aquelas horas somadas dá 366 dias em cada 4 anos. O ser humano vem estudando essa rotação da Terra ano por ano e as coisas estão mudando. A última informação que eu peguei sobre a questão da rotatividade da Terra, dizem que milhões de anos depois
podemos ter mais um dia acrescentado pela forma como a Terra está girando agora em torno do Sol. O ritmo agora parece que está indo mais devagar. Mas ninguém sabe até daqui a milhões de anos como é que vai ser a rotatividade da Terra de novo. Mas Deus criou isso para o bem do ser humano. Deus precisou do tempo? Não. Ele precisa do espaço? Não. Ele precisa da matéria? Não. Ele está além disso. Ele criou isso para que nós tenhamos conhecimento. Quem é Deus? Por exemplo, para entendermos a eternidade de Deus no mundo, Deus criou o tempo. O tempo nos mostra que Deus é infinito. Ele não tem começo e ele não tem um fim. Quando você fala para uma pessoa 100 milhões de anos, a pessoa consegue entender a dimensão do tempo. E isso nos dá a base para termos noção do mínimo quem é Deus. Por que ele criou o espaço? Para termos a ideia mais ou menos do tamanho de Deus. Porque Deus está além desse espaço. O espaço está sob o controle dele. Você pode andar numa velocidade, pode acrescentar qualquer velocidade que quiser e andar bilhões de anos. Nunca conseguirá chegar no começo e no fim desse espaço que temos. Isso mostra para nós a grandeza de Deus. É interessante. Ele criou isso para nós e não para ele mesmo. E criou também isso para a glória dele mesmo. E Deus se revela nestas coisas, como já tínhamos visto nas curiosidades. 3 em 1. O tempo existe no passado, presente e futuro. O espaço existe na profundidade, na largura e na altura. E a matéria existe em sólido, gasoso e líquido. Então é esse Deus que criou o mundo. Porque ele está acima do Deus da religião. Agora a pergunta é, quem criou Deus? Deus é incriável. Ou ele é incriado. Ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Nele todas as coisas foram criadas. Ele não depende da sua criação para existir e sobreviver. Nós dependemos. O ser humano, como já falei, para viver, precisa de tempo, precisa do espaço e precisa da matéria. É na terra que a gente produz alimento para a nossa sobrevivência. É o tempo que nos ajuda a entendermos o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de fazer alguns serviços. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus não precisa do tempo. Alguém comentou assim dizendo, se Deus não precisou do tempo, então ele é como se o tempo não anda para ele. Porque para o tempo existir, acontece movimento. E Deus não precisa de movimento, porque ele é eterno. Ele não precisa da sua criação para sobreviver, mas os seres humanos precisam daquilo que ele criou para que tenhamos vida, para que tenhamos o controle de algumas coisas. Então Deus não precisa do tempo. Por quê? Porque Deus mesmo disse para Moisés, eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti, e dirá, destrói-o. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. E por último, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Gênesis 21, 33. Abraão reconhecia que Deus é eterno. O próprio Moisés reconheceu que Deus é eterno. E o autor de Hebreus também reconheceu que Deus é eterno, quando ele disse, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Deus quiser, na próxima oportunidade, vamos dar sequência ao nosso estudo analisando o versículo 2 de Gênesis. No versículo 1, vimos que Deus trouxe à existência o tempo, o espaço e a matéria. E no versículo 2, que disse, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Este será a nossa ênfase na próxima oportunidade. Que Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pela sua participação. Pedimos
que curta este vídeo. Se não gostar também, fique à vontade, curta e compartilhe com os seus colegas, amigos e pessoas mais próximas. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Tchau.